RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Ao longo de 35 anos, a CST cresceu com e para as pessoas. Celebramos uma história marcada pela inovação e pela evolução tecnológica. O nosso sucesso é partilhado por todos. Juntos, construímos um futuro promissor. Olhamos para o futuro com otimismo, comprometidos em continuar a inovar e a servir o nosso país. 35 anos, CST, somos nós. Obrigado por fazeres parte da nossa história. Nós, da direção do sindicato, reunimos nesse conferência de imprensa para poder transmitir à nossa população, ao público em geral, aquilo que tem sido a nossa atuação durante esta situação de crise energética. É verdade que nós fomos vendo tudo num silêncio, mas sempre procurando diálogo, sempre procurando toda forma de associar aqueles que têm vontade ou têm apresentado alguma solução para poder juntos ultrapassarmos a crise energética. Mas a verdade é que até exato momento nós temos vindo muita pouca vontade para solucionar de uma vez por toda a crise energética, algo que o sindicato quer aqui apresentar seu desagrado em todo sentido, em toda a vertente. Por quê? Porque nós julgamos que o tempo que se passou durante a crise era suficiente para encontrar toda a solução para ultrapassar a crise energética. Essa crise que nós julgamos que deveria ser tomado com muita responsabilidade, porque nós temos vindo a ver a história nossa recente, nunca da história da EMAI, passamos por uma crise energética por muito tempo, aproximadamente quase 8 a 9 meses que nós estamos nessa situação, que nós julgamos que deve ser ultrapassado. Ultrapassado porque nós julgamos que todos os limites já foi, digamos, atingido, e hoje, mais do que nunca, precisamos dizer ao governo que nós queremos dar 2 semanas para o governo tudo fazer para colocar a produção energética numa situação que satisfaz a população. Quando nós falamos nesse sentido, falar dos geradores que está para chegar, que nós, num tempo quanto a essa parte, procuramos, com diálogo e entendimento, perceber o que é que passa com o gerador que foi adquirido. A verdade é que nós sabemos que devia chegar ao país dia 9 de dezembro. Numa segunda fase, dia 19 de dezembro. Hoje nós estamos no dia 12 de janeiro e o gerador não chegou ao país. E nós não podemos permitir mais nada senão dar ao governo essas 2 semanas para colocar esse gerador aqui, porque senão nós iremos usar todo o mecanismo legal para poder invocar uma greve, se for possível. E se é para estar nessa situação, ou toda a gente fica sem luz de uma vez, ou o governo encontra uma solução mais rápida possível para poder fazer com que a produção de energia volte àquilo que nós tínhamos passado. Como eu disse, nunca da nossa história da EMAI, nunca tivemos uma crise energética tão prolongada como nós estamos até agora. Tudo isso também nós temos que condenar também a atuação do anterior governo. Por quê? Porque no passado nós tínhamos uma central aqui, Central São Tomé, uma central que estava operante, tinha a sua capacidade de produção, mas a verdade é que quando se montou a Tesla, ninguém se deu satisfação, nem a equipa técnica, nem mesmo o sindicato. O que aconteceu é que nós, numa manhã, vimos tudo a ser desmontado, sem satisfação de ninguém. E hoje, podia-se perguntar, queríamos a central Tesla? Sim, queríamos, poderíamos até querer, mas se calhar num outro espaço, principalmente no Centro Santa Amaro, ou em qualquer outro lugar onde poderia se instalar a central Tesla,
salvaguardando o nosso patrimônio e salvaguardando também aquilo que seria a produção existente na Central de São Tomé. O que nós condenamos e pedimos que haja responsabilização nessa matéria, porque realmente, se hoje nós passamos porque nós estamos a passar, se tomasse em conta algumas opiniões, se sentasse os controladores todos, hoje nós podíamos ter trabalhador dentro daquilo que é a consciência de que nós todos encontramos uma solução para a produção da energia e não aquilo que nós estamos a assistir. Porque no passado já havia relatórios dos técnicos de engenheiro da EMAI que os geradores precisavam de manutenção e ninguém tomou em conta esse relatório. E o que nós vimos é desmantelamento da Central de São Tomé, o que nós, na altura, agimos e procuramos de toda forma e maneira encontrar diálogo, e na altura foi negado o diálogo. E isto, para nós, é de todo condenar. Mas o que nós queremos cingir é que esta crise energética já passou dos limites e que deve haver, da parte do governo, tudo quanto tem que ser feito exatamente nessas 2 semanas, terá que ser feita para poder devolver a energia, a produção energética à população, porque realmente nós julgamos que essa altura tudo devia estar resolvido, porque nem de ontem nem de hoje que a empresa Tesla saiu, já desde agosto até hoje nós não temos visto solução concreta. Temos tido algumas promessas, algumas ideias, já disse que foram comprar gerador, mas a verdade é que o gerador não chegou. Então, da parte do sindicato, avaliando tudo isso, nós queremos dizer às pessoas que nós mantemos em silêncio porque nós estávamos a procurar a melhor forma de diálogo, a melhor forma de resolver com toda a gente o problema energética, mas nós já chegamos no momento que já não há mais nada a fazer senão deixar essas 2 semanas a favor do governo, porque nós já demos muito tempo, demos muito benefício de dúvida, já houve reuniões com o ministro de tutela aqui na EMAI, onde nós, sindicato, posicionamos para dar benefício ao governo de forma a resolver o problema, mas nós vimos que ainda há uma inércia, há uma falta de vontade afincada para resolver o problema da energia, que nós todos aqui sabemos que está a fazer mal ao nosso país e que está a reduzir a imagem da EMAI a mais baixo possível e o nosso maior receio é que não comece a onda da violência contra o funcionário da EMAI, porque no passado já houve um momento que a crise energética causou violência, trouxe violência física aos colegas nossos aqui, coisa que nós condenamos, mas não queremos que nessa crise venha a acontecer, porque já começou a dar algum sinal em algumas localidades. Então, para que a situação não agudize mais, nós estamos a apelar ao governo que tudo possa fazer para repor a produção energética e contar com a nossa colaboração para poder ajudar a resolver o problema da energia. Aceita a pergunta? Sim. Vocês apresentaram à direção uma solução? Não percebi. Apresentaram à direção uma solução? Fazem parte de conselho? Sim, a solução é a compra de novos geradores. Já houve reuniões para adquirir novos geradores. Verdade que em diversas reuniões que nós tivemos ficou aprovado que comprasse gerador e dessa história de comprar gerador, nós entendemos é que havia um gerador para comprar, havia outro para comprar e o governo decidiu comprar aquilo que lhe é melhor, mas a verdade é que até hoje o gerador não chegou ao país. E informação os geradores que são com desaparecidos já, algum relatório, alguma coisa? Não, como nós dissemos que a central foi desmantelada, os geradores que estavam na nossa central aqui de São Tomé foi tudo levado para a Antônio Loures, pedreira de Antônio Loures. Ficou provado isso? Bom, a informação que nós tivemos é que houve uma comitê de crise energética que deu autorização para que a central fosse desmontada. Agora, o restante outro tem que ser a matéria a ser investigada para saber qual é a razão, por que o comitê de crise de energia na altura não tomou uma providência de reunir com os técnicos da EMAI para encontrar a melhor solução. E nós temos os geradores todos ali na pedreira de Sr. Antônio, outros viraram sucata, outros estão ali à sua sorte. Então, são coisas que nós temos que perguntar a quem dirigiu essa situação toda, para que possa esclarecer o povo, porque o que nós queremos é que a energia venha para a nossa população, porque já passou todos os limites. Passa por lá, passa por lá. Diz que é um empresário pronto a dar 4 gigas ou 4 megas e pronto para entrar na linha e está à espera que a EMAI autorize. Isso é tudo isso? Sim, Antônio, quer falar? Bem, eu vou falar um pouco, depois o meu colega vai acrescentar. Dessa parte do senhor Antônio Loures, da Central,
Nós, sindicatos, já fomos fazer uma visita e vimos que, de facto, aquela central que está ali, gerador nosso, concretamente nosso, não está. Nós vimos lá, 2 geradores Mitsubishi que nós vimos lá, e um outro gerador que, segundo o próprio Antônio Loures, deu-nos a informação que o gerador não nos pertence. Restante, eu também sei que o próprio Ministério Público está fazendo uma investigação sobre a matéria e está, sim, sobre a história da polícia, do Ministério Público. Agora, quanto à central como tal, como está instalada ali, tem a capacidade, segundo a informação que nós temos, tem. Agora, o que nós não entendemos é por que essa central ainda não entra na rede. Se há energia, se há possibilidade de comprar a energia na mão do central do Antônio Loures, que se faça tudo legalmente e que informe ao povo o que é que está se fazendo para que toda a gente possa saber o que é que nós estamos a amarrar quanto a essa nova central. Não percebi. Nós temos conhecimento de que há um contrato, que nós ainda não vimos. O contrato está sendo afinado, ou seja, a ser ultimado. Agora, se há contrato, se há energia, se há tudo, então que faça tudo, porque realmente nós queremos que a produção energética possa repor, possa entrar na normalidade o mais rápido possível, porque todos nós já sabemos que já passou todos os limites. Eu só quero falar sobre a desmantelação da central térmica de Santo Tomé. Na altura, nós, quando tomamos conhecimento que estão a desmantelar a central, nós reunimos com a direção e perguntamos à direção por que estão a desmantelar a central e nós queríamos ver o contrato que diz que estão a desmantelar a central. Na altura, nós tínhamos 8 geradores na central. 3 ABC, 3 Deutz, 1 Caterpillar e 1 motor PERC. Funcionava com primos defeitos que faltavam de manutenção. Mas na altura o seu diretor-geral, que era o Sr. Hélio, disse-nos que ele não fala nada, ele só fala depois das coisas estar concluídas. Então o diretor técnico disse que eles receberam ordem para pôr central limpo. E todos os geradores eram praticamente para deitar fora. Ordem que eles receberam. Mas se não estou falando de Antônio Loures, não foi, isso não é nosso problema. Nós queríamos que as pessoas assumam a responsabilidade, porque é um bem do Estado. Não se pode desmantelar uma central daquela, que funcionava. É parte da central. Agora, sobre parte da utilização dos geradores, que eu quero falar de novos geradores, o senhor ministro atual veio para aqui, reuniu com os técnicos de demais engenheiros, e ele disse que os motores vão chegar. E se dar bem, qual é a cara que nós vamos ver o senhor ministro com ele? E se dar mal, ele assume a responsabilidade. Porque mais foi para o banco, pediu dinheiro emprestado para comprar geradores. E até nesse momento o gerador não chega, o senhor ministro não veio dizer-nos nada. E nós queremos dizer, o senhor ministro, o senhor assume a responsabilidade. E o senhor tem que assumir toda a responsabilidade, quer do pagamento da dívida de mais, nem problemas que nós estamos agora tendo no terreno, porque nós estamos a fazer corte constante, estamos a ser atacados na população. E o senhor ministro disse que o senhor vai assumir as responsabilidades. Quero juntar dias do meu secretário-geral e junto do secretário de Assuntos Laborais, no qual que esse sindicato agiu da melhor forma, posso dizer, porque nós vimos junto desse sindicato que nós somos parceiros da direção, somos parceiros do governo, e no mesmo tempo tivemos a espera de uma boa resposta que o governo pudesse nos apresentar. Nós também, para dizer, nós não, mesmo nessa compra de geradores e muito mais, nós estivemos muito atentos. Só naquele momento não queremos invocar por uma confusão, porque o próprio governo assim ia colocar diante da população uma confusão e dizendo que através do trabalhador ou através do sindicato queriam fazer com que a direção do sindicato ou os trabalhadores da MEC não está querendo aceitar a nova instalação de novos geradores. É óbvio para dizer shows aí que nós estamos mesmo para dizer que estamos preparados, que o governo possa realmente assumir a sua responsabilidade, porque nós estivemos aí na primatura com o seu primeiro-ministro e garantimos que a primeira semana de dezembro até que os geradores vinham para acomodar alguma demanda em termos da crise energética. E até hoje o sindicato, não é porque o sindicato não estava atento, mas simplesmente o sindicato só deixou coisa e
O que eu pude notar agora, chegou um momento que o sindicato tem que agir. Porque nós aqui nessa sala aqui, todos os dias nós ouvimos muita pressão, sobretudo os colegas aqui, até invocado que nós todos fomos comprados e estamos a ter alguma gorjeta, mão de alguns benefícios, mão de ministério, não sei o que foi. Eu falo de mim pessoalmente, não fui tido nem achado nessa história de gerador. É óbvio que algumas pessoas têm razão, alguns trabalhadores têm razão, mesmo até a população, alegando que, pronto, como é possível que a direção geral tome uma iniciativa, que sindicato, mas nós não criamos esse conflito naquele momento, é por isso que nós tranquilizamos nossos trabalhadores da melhor forma, de forma que nós possamos levar as coisas paulatinamente, e chegou no momento agora de gente ir mais à frente com aquilo, porque nós não estamos a entender e não estamos a acreditar mais até a conversa que os governantes estão a falar, falo isso. Eu não sou político, nem tampouco gosto de política, mas é óbvio que chegou o momento de nós temos que apertar mais, ao máximo possível, porque as coisas não estão bonitas. Fazendo as contas, o Tesla deixou-se de funcionar desde o mês de agosto, salvo eu. Fazendo uma análise até a data presente, já estamos caminho de 6 meses e que não há nenhuma resposta. Então, eu acredito que chegou a hora de gente agir, todos nós juntos vamos agir da melhor forma possível, de forma que nós possamos mais rapidamente encontrar uma solução. Essa é a minha contribuição. Que essa ação vai implicar no que? Não, nós enquanto como sindicato, nós vamos ter que recair junto à direção e fazer pressão agora, realmente. Se caso nós não vemos alguma melhoria, vamos meter um pré-aviso de greve. Nós, dentro daquilo que é o limite daquilo que já se passou, nós não temos outra solução senão parar tudo. Parar é entrar em greve para que o governo possa trazer gerador que comprou. Porque a informação que nós temos, as faturas estão aqui, todas as aquisições foram feitas, pagou-se, e não se entende porque que o gerador ainda se encontra ora na África do Sul, ora no Porto Lubito, ora não sei onde, e que não chega a Santo Tomé. Nós temos um povo a sofrer de falta de luz. Por que o gerador não chega? Então, nós somos um país, se é o frete de um barco, se é qualquer coisa para trazer para Santo Tomé, acredito que Angola para Santo Tomé, há sempre ligações marítimas. Agora, todo esse tempo, nós demos governo benefício de dúvida, depois de várias reuniões, que até dia 9 de dezembro o gerador estaria aqui. Nada. Isso não se entende. Por quê? Que o gerador ainda não chegou. Então, tudo isso nós já passamos de todos os limites, estamos mesmo no gestão. Desse gestão, o sindicato está a avisar a população, mesmo está a tomar suas providências legais para que, se nada for feito em 2 semanas, estaremos com todas as nossas centrais, tudo parado, porque realmente a situação de produção energética já está a afetar os colegas que trabalham no terreno, porque está a haver violência, está a haver ameaça, e nós não queremos que ninguém perca a vida por uma situação que nós sabemos que poderia ser resolvido com muita rapidez, porque desde que nós reunimos o Conselho de Direção, permitimos que a direção demais fosse endividada para comprar gerador, ninguém entende por que o gerador não chegou até exatamente a Santo Tomé e Príncipe. E isso nós já reunimos com o ministro aqui, o ministro deu-nos a garantia que as coisas vão ser feitas para que o gerador chegue. Até hoje o gerador não chegou. Isso para nós já passou do limite, e a população espera de nós. Nós somos um sindicato legal, temos que defender o interesse da empresa, temos que defender o interesse dos trabalhadores, mas também o interesse da empresa junto à população, cabe-nos também ter uma palavra, e essa é a nossa palavra, e isso é o nosso instrumento legal que nós temos na mão para usar, senão é essa que a lei permite-nos, que é fazer greve. Quantos geradores que estavam em Baragueiro iniciando? Dizem 6 grupos de geradores que trabalham de maneira independente, mas que vai se sincronizar. São dizeres técnicos que nós precisamos de ouvir de quem é de direito, porque pela informação que nós temos da parte do técnico de maio, ninguém foi para fora e ver esses geradores, algo que nos surpreende bastante. Da parte do governo diz que gerador é bom, agora estamos à espera para ver, porque nós estamos cansados de compra de geradores que não correspondem à expectativa. E a MAI tem muitos bons técnicos, nós somos pessoas aqui, temos pessoas aqui muito bem formadas, e muitas vezes as decisões políticas são tomadas sem nos consultar. E quando há erro, nós é que pagamos. E nós estamos cansados. E disto, nós estamos a preparar o nosso trabalhador para que a política, quando chegar em MAI, chegue dentro de um padrão, não chegar por querer
fazer aquilo que se quer fazer. Não, que se obedeça a um padrão. E nós já estamos cansados dessa forma de fazer política de que compra um gerador aqui, compra um gerador lá, mas que nada garante-nos a produção energética. O senhor disse que, portanto, a empresa foi endividada para a aquisição desses 6 grupos, né, de geradores. O sindicato sabe qual é o valor desse endividamento? Nós não sabemos o valor efetivamente concreto, mas ultrapassa mais de 1 milhão de euros. 1 milhão de euros, aproximadamente 2 milhões de euros. Mas o que nós queremos dizer, o importante é que se compre gerador e que se combata essa falta de produção, porque nós, na nossa história, nunca tivemos uma crise energética semelhante. Nunca mesmo. Durante 7 meses sem energia, isso é tudo condenar. Toda a gente tem que ter responsabilidade nessa matéria, porque nós sabemos que isso traz consequências para muita gente. Então, nisto nós, sindicato, queremos posicionar, porque nós somos a voz dos trabalhadores, e a voz dos trabalhadores já levou o limite, a paciência a todos os limites, e nós só temos que condenar. E não só pedir responsabilidade, porque nós temos aqui a Central de São Tomé. Hoje, se tivesse como salvaguarda, estaria a produzir energia. Desmantelou-se a Central sem dar a ninguém completamente nenhuma satisfação. O tal dito crise de comitê de crise de energia reuniu-se, desmantelou aqui tudo, levou-se gerador para Antônio Loures, que nós sabemos que está ali a tirar da sua sorte, e tudo isso ficou. E hoje nós ficamos dependendo de Tesla, quando não deveríamos ter nossa central. São Tomé, mesmo ainda em stand-by, que poderia hoje ser acionada para poder combater a falta de energia. Isto não foi pensado só trazer Tesla. E isto tudo foi feito à revelia de uma ou duas pessoas, sem dar satisfação aos trabalhadores. Isto nós condenamos e pedimos responsabilidade, porque quando as coisas correm mal, nós é que pagamos. E como nós estamos a pagar agora, quem está a sofrer tudo? Toda a gente está a sofrer. Nós queremos que os políticos tomem uma boa decisão. E a decisão é pensar no país, pensar em tudo. Uma cabeça pensa bem, mas 2, 3, 4 cabeças pensam muito mais ainda. O que nós temos visto nessa questão da energia é 1 ou 2 cabeças de quem tem uma outra vontade, mas não aquelas de colaborar com trabalhadores, com quem aqui dá a sua vida para poder produzir energia e trazer satisfação à população. E nós vamos de tudo fazer para pedir responsabilização dessa gente toda, porque não é normal. Não é normal. Se fosse o trabalhador que cometeu euro aqui na IMAI, ia para a rua. Nós temos governantes que recebem para isso, temos diretores que recebem para isso. Cometem erro, ninguém chama ninguém a responsabilidade. Isso não pode condenar em São Tomé. Isso nós temos como sindicato condenar, porque nós aqui, se cometemos erro, nós pagamos. E quem comete erro lá em cima? Fica como? É isso que nós queremos chamar a responsabilidade à população e a todo São Tomé, que o sindicato está a dar governo 2 semanas, vamos repetir, 2 semanas, para pôr gerador em São Tomé e pôr a produção energética. Caso contrário, nós iremos usar mecanismo legal. Não toma isso como ameaça. Nós não estamos a ameaçar ninguém, porque se tivermos que fazer ameaça, faremos já há muito tempo. Nós passamos o limite, demos espaço a benefício ao diálogo, quer com o governo, quer com o ministro, quer com o primeiro-ministro, quer com o ministro de tutela. Inclusive, a gente veio até aqui mais a mando do sindicato, para explicar aos trabalhadores o que realmente está a fazer para a energia ser reposta, a produção energética ser reposta. A verdade é que nos comunicou, disse que ia trazer gerador, dia 9, dia 10 estaria gerador aqui. E hoje nós não temos gerador. E isto nós queremos que as pessoas vejam que o sindicato desse lado tomou todo o mecanismo legais, toda a providência normal para haver diálogo. E houve diálogo. E não está a ser frutífera e aqui nós temos que agir. Neste momento, o sindicato sabe qual é a produção de energia da IMAI neste momento? Vocês é que produzem, sabem quanto? Nós não sabemos exatamente a megawatt, mas há vozes que dizem 12, 13, que não satisfazem a nossa produção. Há momento que cai para 10, cai para 9. Isso também depende do parque da energia, dos geradores que nós temos aqui, que precisa de manutenção. E a verdade é que também nós temos aqui uma palavra a dizer, quando a Tesla montou-se aqui, havia um relatório a pedir manutenção dos nossos geradores. E um relatório financeiro de 2 milhões de euros que podia investir nas peças, mas a verdade é que até aqui nem peça, nem nada, nem tudo foi tomado em consideração. Nós vimos essa Tesla a ser montado e pronto, é o que aconteceu. Mas, de hoje, esse é o problema. Quando se trabalha sozinho, não envolve mais pessoas para tomar uma melhor decisão, consequência está à vista de toda a gente agora está a sofrer. E qual é o vosso posicionamento? Então, seria melhor manter a Tesla? Do nosso ponto de vista, a solução melhor, seja ela Tesla, seja ela qualquer que for, seja melhor para que a população não tenha falta de energia. Isso nós queremos fazer, mas que seja tudo também transparente. O contrato para produzir bens públicos e serviços não pode ser um contrato de guerra, como se fosse coisa que está a celebrar guerra. Contratos para vender armas, essas coisas. Não são coisas às escondidas, são coisas públicas.
e tem que ser feitas claramente para que as pessoas possam. A população precisa saber o que é que nós estamos está se fazendo ou em que está a se marar toda a gente nessa situação de contrato. O contrato, num momento ou outro, afeta todos nós. Então, para nós, essa questão tem que ser tomada em consideração, porque da parte do sindicato, nós esperamos muito, fizemos muito. Eu acredito que se esse problema que está acontecendo fosse no outro sindicato, já haveria muitas outras complicações. Mas nós, como somos um sindicato que julgamos diálogo, julgamos manter todas as linhas abertas para nós encontrarmos uma solução, e nós, quando essa parte não vimos, já decidimos, no Conselho da Direção do Sindicato, tomar as nossas providências conforme a lei que permite o sindicato agir usando instrumentos de greve ou outro, qualquer a nosso favor. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.